A Casa do Dragão apresentou a sua abertura, olha só, um dos elementos mais bacanas lá de Game of Thrones chega agora aqui no segundo episódio dessa nova série do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Na verdade aqui Fogo e Sangue, mais precisamente falando. Eu vou falar sobre cada detalhe que dá pra perceber, pelo menos até agora nessa abertura, e também trazer algumas preparações que ela já deixa para seu futuro. Peço que você se inscreva nesse vídeo e também deixe seu like, tá? Essas duas ações são de graça e eu tenho uma proposta. Você passa um mês aqui comigo e eu passo um mês te entregando conteúdo. Se não prestar, aí você tira o like. A primeira coisa a se comentar é o tema, a música no caso, né? Eu gosto e também não gosto do tema. Eu gosto porque o tema é maravilhoso e se colocar em um comercial de shampoo, até eu compro o shampoo mesmo não precisando. Mas ao mesmo tempo eu não gosto porque eu acho que perderam uma excelente oportunidade de criar um tema para os Targaryens. Eu sempre entendi esse tema como sendo a música de Westeros e da sua monarquia como um todo. Como a série é associada diretamente a uma Westeros dos Targaryens, acho que sim, merecia uma nova abordagem. Porém, vamos combinar, né? Como decidir por outro tema depois de ouvir esse carinha aí, depois de saber que esse carinha existe? Não dá. Como eu disse na resenha, eu acredito sim que eles tentaram, mas entre tentar e conseguir existe meio litro aí de aleatoriedades para darem certo. A grande figura montada pela abertura reflete parte da história da família Targaryen, o que corrobora mais ainda com essa minha opinião. E essa história então vai sendo contada da seguinte maneira, tá? A primeira figura que chama a atenção é uma escultura que conta a história do fim da Valíria. Valíria é essa que foi rapidamente falada nesse segundo episódio. A perdição de Valíria é o nome dado ao evento que causou o total colapso da cidade franca de Valíria, onde os dragões viviam soltos. Quase 1000, conta o Viserys, né? Não sei quantos foram, mas quase 1000, diz ele. E também várias casas nobres dominavam e viviam o auge de seu poder e conforto. E a perdição de Valíria durou bastante, entre lutas, destruição e muito caos. Os Targaryen então deixaram as cidades livres e se estabeleceram em Pedra do Dragão, que a gente também vê nesse episódio. Ainda nessa ceninha, veja que o sangue se acumula e revela uma coroa de aço valeriano. É a coroa de Aegon, o Conquistador, fazendo referência ao fim de Valíria com o recomeço da missão dos Targaryen lá em Westeros. Essa abertura vai debater um pouco sobre a decadência e reconstrução que essa família está criando, está fazendo, melhor dizendo. E ainda sobre a tal conquista, segundo a lenda, os Targaryen deveriam governar o Westeros para defender o continente da chegada dos White Walkers, os caminhantes brancos. Então por isso que também tem esse sangue se espalhando pelo continente. Aí o sangue sai desse local que estava e passa a ter duas linhas. Um caminho passa por um símbolo dourado, uma fechadura. Essa linha representa a linhagem de Aegon a partir do filho que teve com a sua irmã, a rainha Rhaenys. O nome do filho chama-se Aenys. Lembrando, tá? Os Targaryen têm essa mania de casar entre si. A outra linha é a partir de Visenya, a outra rainha e a outra esposa de Aegon. O sangue segue alguns caminhos de aço valeriano, que representa Visenya, uma rainha guerreira que empunhou a Dark System, uma espada de aço valeriano que hoje pertence a Daemon Targaryen. Essa linhagem se confunde porque Maegor, o Cruel, roubou o trono de Aenys, que pertence a outra linhagem descendente de Aegon. Mas vamos focar na primeira linha. Depois que Aegon morre, Aenys assume o trono e por isso a gente vê essa linha seguindo. Maegor toma o trono, morre no trono e então a linha começa a se juntar mais uma vez a partir de Aenys. Depois desse momento a linhagem abre muitas ramificações e a Rhaerys e a Lysane tiveram muitos filhos e muitos netos também. Eles são descendentes ali de Aenys. 2 filhos mais velhos morreram e daí vieram o grande conselho de 101 visto no primeiro episódio. A coroa dourada de cabeça para baixo que dá pra ver na imagem representa o novo rei, é a coroa de Viserys. As outras linhas vão sendo criadas e a gente segue essa linha do Viserys, que é o que a gente tá vendo nessa série. Perceba, porém, que perto das linhas de Viserys estão outras, que são a Lysane, Balon e Alyssa. Viserys se casa com Aemma, por isso aparece o símbolo do vale, uma vez que Aemma é Arryn, representada nessa casa e esse sobrenome pelo falcão alçando o voo. Diferente do que estávamos vendo, Aemma tem a cor prateada, afinal, ela não é ainda uma Targaryen. Rhaenyra nasce inclusive desse matrimônio, e a câmera vai daqui a pouco focar nessa herdeira, digamos assim. Antes, vai lá na representação dos Hightower, simbolizada aqui pela torre. Essa linhagem, conforme vimos no final do segundo episódio, vai se encontrar com Aegon, mas ela tá seguindo ainda o seu curso de maneira independente. Olha que sacada legal. Em vez da gente ir direto pra Rhaenyra quando ela nasce, meio que os Targaryens começam a se separar, né? Ou seja,
cria-se uma nova linha sucessória e aí a câmera vai focar lá nos Hightower, deixando uma pista bem óbvia do futuro da história, que também foi mostrado aqui no segundo episódio, ou seja, o Viserys vai casar com a Alicent. Finalmente o caminho passa por Rhaenyra, que ela ainda não tem coroa, note, e também não tem nenhuma ramificação, afinal, nesse momento ela só é a sucessora e também ainda não se casou com ninguém, ela não tem nenhum príncipe a partir dela, mas já tem alguns caminhos prontos para serem traçados, e assim a abertura com certeza vai se atualizar aos poucos quando as coisas acontecerem durante a série. Em Game of Thrones era uma questão mais do mapa, né, dos grandes monumentos que a gente ia conhecendo. Aqui não. Aqui, quanto mais as pessoas vão tendo filho, essa abertura vai se modificando, tendo filho também se relacionando. Fluxo segue passando por um dragão da casa Targaryen, muito óbvio, e o detalhe legal aqui é que esse dragão voa sobre as outras casas, né? Sobre as insígnias das outras casas que apoiam os Targaryens lá em Westeros. Temos Lannister, Hightower, Baratheon, Stark e por aí vai. Talvez isso se relacione bastante com a questão do sonho do Aegon, que era a união das casas para barrar os tais caminhantes brancos. Aqui tem um segundo ponto a ser observado. Da mesma forma que o sangue toma a grande linhagem, né, mostra a grande linhagem Targaryen, ele mostra também como essa linhagem vem tomando o continente inteiro, ao mesmo tempo que as terras vão sendo habitadas por seu sangue e também os outros vão sendo expulsos dos seus locais. A câmera abre e todo o sangue que estávamos vendo em detalhe passa pela maquete que Viserys está montando justamente nesse segundo episódio. A maquete de Valyria antes da perdição. O que nos dá a ideia que vem inclusive da pergunta da Alicent para Viserys nesse episódio. Ela pergunta se Valyria um dia voltará. De certa forma, cada pedaço de Valyria está sendo carregada pelas casas que um dia a fizeram gigante. Targaryens e Velaryons aqui, por exemplo. Mas, de alguma forma, Valyria está sendo sim reeditada nesse novo continente, nesse novo mapa. Ao mesmo tempo que o sangue Targaryen vai forjando e reforjando essa maquete meio Valyria, meio Westeros. A gente já sabe o que aconteceu em Game of Thrones. A gente já sabe que os Targaryen também entraram em uma nova perdição. Ou seja, a sina dos Targaryen talvez seja ascender e depois sumir, né? O mais legal dessa abertura são os espaços que estão prontos para crescer e os símbolos prontos para entrar. Como eu disse, é uma abertura que vai se transformar bastante e a cada nova transformação eu vou trazendo os updates nos vídeos dos em detalhes. Até lá, um forte abraço em vocês, peço novamente que deixe o like e também se inscreva no canal. Tchau!